De imediato, eu vou entrar, já vou solicitar a vereadora Fabiane Rosa para que faça uma saudação oficial em nome desta casa ao senhor Antônio Alcântara Neto, ele que fará a nossa tribuna livre no dia de hoje. Vereadora, a partir de agora a senhora tem 15 minutos. Está reaberta a sessão. Bom dia, excelentíssimo presidente Serginho do Posto, vereadores e vereadoras, servidores, assessores e a todos que acompanham essa sessão. Na tribuna livre de hoje, meu amigo Antônio Alcântara Neto vai falar sobre a destinação ecológica e correta dos corpos dos animais. Ele é proprietário do crematório Pet Cell, que oferece aos animais uma destinação digna, respeitosa e carinhosa. Quem tem ou já teve um animal sabe o quanto é difícil esse momento de perda. Esse trabalho realizado, a cremação, é um consolo, eu sempre digo isso, e olha que eu já utilizei os serviços do Pet Cell. É um consolo emocional para os tutores, no momento em que a gente não quer pensar em nada, né? Em que a despedida é inevitável, mas a gente quer, pelo menos, dignidade nessa despedida. O que fazer quando o seu animal morre? Infelizmente, os nossos bichinhos vivem muito menos do que nós. E chega o momento que temos que nos despedir deles. Alguns cuidados devem ser tomados, inclusive com relação à saúde pública e ao meio ambiente. Alguns animais falecem através da contaminação de doenças transmissíveis ao homem, as chamadas zoonoses. Mesmo depois do óbito, essas enfermidades ainda podem ser transmitidas a nós e também a outros animais. Essa é, sem dúvida, a principal preocupação da sociedade em relação à morte dos nossos animais. O que tem acontecido é que, assim, em 2016, a partir de setembro, agosto ou setembro de 2016, foi cancelado um serviço da prefeitura que fazia o recolhimento desses corpos, que também não é o ideal. Hoje o Alcântara vai falar isso para a gente. Mas, assim, pensem uma pessoa que não tem condições de pagar para cremar o seu animal e ela tem que colocar num saco de lixo e um caminhão de lixo, né? Só que, lógico, não o caminhão normal, é um caminhão específico, vai passar e vai recolher aquele corpinho. Então, a gente está falando de saúde pública, de cuidado com o meio ambiente, mas principalmente de dignidade. Segundo a Anvisa, o poder público, né, cada município é responsável pela destinação desses corpos. E é isso que a gente tem insistido, porque semana passada, ainda ontem eu conversei com a secretária Marilza, ela disse que foi regularizado isso. Mas, na semana passada, uma moça disse que recolheu uma cachorrinha da rua, que infelizmente veio a óbito na noite, que estava lá, ligou no 156 e eles falaram que não fazem o recolhimento. Mas, agora, isso vai se normalizar. Então, a gente vai falar sobre a cremação, que é a melhor forma de evitar a transmissão de doenças e é a única forma também de evitar a contaminação do solo. Hoje as pessoas moram em espaços pequenos, não é que nem antigamente que tinha aquele cemitério de animais nos terrenos, né? Hoje os espaços são pequenos, muita gente mora em apartamento e não é o correto, não é enterrar, não é também jogar nos rios, que é o que a gente vê, nas valetas. Pense, você com o seu animal 10, 15 anos de convivência, e aí, na hora que ele morre, você tem que ou jogar em algum lugar, né? Então, é nossa função também do município ter essa responsabilidade. Então, eu passo a palavra agora para o Alcântara, ele que vai falar melhor sobre esse assunto. Presidente, só para informar a casa... Só deixa eu paralisar o tempo aqui da vereadora. Vereador Felipe, com a palavra. Infelizmente, eu não vou poder ficar na audiência. Eu tenho uma reunião na FEUSPAR, Federação dos Hospitais, e eu vou amanhã justificar
em breve justifico pela minha ausência aí para a segunda chamada. Obrigado. Perfeito, vereador. Fica o registro da sua ausência. Nesse momento, nós passamos a palavra ao senhor Antônio Alcântara Neto, ele que hoje discorrerá sobre o tema da importância da destinação correta de resíduos animais e mortos na cidade de Curitiba. Resíduos e animais mortos na cidade de Curitiba. Alcântara, que é um amigo nosso, tem muitos amigos em comuns aqui, porém, com a palavra, o senhor tem 10 minutos, depois, na sequência, nós faremos a prorrogação do seu prazo. Com a palavra, senhor Antônio Alcântara Neto. Primeiramente, muito bom dia a todos os vereadores e vereadoras. É um prazer estar na casa e é uma satisfação poder falar para os senhores sobre o tema de hoje, né, que eu considero de bastante importância. Então, eu gostaria de, desde já, pautar aqui que não vou estar advogando em causa própria em nome do meu empreendimento, porque Curitiba hoje já dispõe de 3 empreendimentos absolutamente licenciados na questão da destinação dos corpos ou carcaças de animais, vamos por assim dizer, mas carinhosamente chamando pelos nossos pets ou entes familiares. Eu vou passar por um minuto um filminho institucional, tá ok? E depois eu vou buscar a atenção dos senhores no seguinte sentido, um pouco mais técnico e um pouco mais questionativo em relação às formas de destinação que hoje nós dispomos e a forma correta de se fazer. E aí vou abrir a palavra para a discussão de números, volumes, né? E não estou falando propriamente em nome do meu empreendimento, mas sim de uma solução que eu acredito que Curitiba, como uma capital ecológica, merece ser olhada pelos senhores com olhos um pouco mais apurados. Então, por favor, que entre aí o nosso institucional, por um minuto. Quando decidimos por aumentar nossa família, algumas responsabilidades nos acompanham. O cuidado e carinho devem sempre estar presentes, não só nos momentos de felicidade, mas também com a dignidade que eles merecem quando da sua despedida. Pensando nisso, a PetCel, crematório de animais atuando desde 2010, oferece os serviços de destinação PET para cremação, inclusive com planos preventivos. Nosso trabalho começa desde a coleta e são concluídos com o nosso conforto emocional. A PetCel dispõe de uma estrutura apropriada para este momento e oferece um fim social adequado e ecologicamente correto para seu pet. Oferece ainda serviços que celebram a memorização póstuma com o respeito que eles merecem. 2 vezes. 2 vezes. PetCel, seu melhor amigo no melhor lugar. Pois bem, senhores, eu poderia até ter um apelo um pouco mais emocional para o tema, mas como eu já disse anteriormente, eu quero ter um apelo um pouco mais técnico. E agora sim eu peço a atenção dos senhores, então, para o tipo de destinação que a gente dispõe. Presidente, verificação de quórum, por favor. Eu peço escusas Tranquilo. ao orador que está na tribuna e farei verificação de quórum. Vereadores, registrem suas presenças. 6h46, tá. Rechamada. Vereador Cristiano Santos. O vereador Mauro já está presente. Ausente. Vereador Doutor Mauro Inácio. Valmir. Vereadora Julieta. Vereador Mauro já está presente. Obrigado. Não, sem problemas. Vereador Mauro, com a palavra. Vereador Cristiano Santos, ausente. Vereador Dr. Valmir, ausente. Felipe Braga Cortes, ausente. Hélio Verbinski, presente.
Jair Marcelino, ausente. Maria Letícia Fagundes, ausente. Mestre Pop, ausente. Osias Moraes, ausente. Paulo Rink, ausente. Sabino Piccolo, ausente. Tiago Ferro, ausente. Tico Kuzma, presente. Tito Zeglin, ausente. Toninho da Farmácia, ausente. 25 vereadores presentes, 13 vereadores Jair ausentes, Marcelino, portanto... presente, senhor presidente. Vereador, se eu puder registrar, chamar. Vereador Jair. Vereador Jair, por favor. Só para registrar. Registre sua presença. Deu. 27 vereadores presentes, 11 ausentes, portanto, há quórum para continuarmos os trabalhos. Com a palavra, o senhor Antônio Alcântara, por favor. Restabelecer seu tempo. Vamos entrar com a apresentação feita esse institucional. Quando eu montei essa apresentação com o tema Nunca Abandone os Animais, observe que essa palavra nunca está em vermelho, porque eu quero chegar exatamente no âmago da palavra, no seu literal. Nunca é, inclusive, pós-morte. Na próxima. Quando eu coloco nessa tela a concorrência de destinação animal, eu não estou buscando a concorrência entre nós, crematórios, ou então os demais itens. Eu estou querendo dizer aquilo que concorre para a destinação animal. Então, a interpretação dessa palavra é fundamental. Para que a gente possa abordar esse assunto de uma forma com um pouco mais de propriedade, é importante conhecer os fatores que concorrem para esse tipo de destinação, que é o descarte direto na natureza, com sepultamentos em terrenos baldios, rios, lixo comum e etc. O lixo hospitalar e agentes intermediários, que são esses taxi dogs que fazem a coleta, remoção e destinação em locais inapropriados, ou seja, uma destinação inadequada. E é preciso também que a gente comece a pensar sobre o que é o aspecto legal e ilegal desse tipo de coisa. O que permeia a base da legalidade desse tipo de atitude. Entretanto, a gente não pode, de forma alguma, trabalhar no cerne da questão, que é sobre a credibilidade de um processo ecologicamente correto e com acessibilidade a todos, e mais o aculturamento da população para esse novo tipo de procedimento. Próxima. Eu fiz um apanhado sobre vários aspectos legais que poderiam envolver essa questão da destinação animal. E passei por muitas leis e aspectos nacionais, estaduais e municipais. Próxima. A lei mais importante é a 12.305, desde 2010, que efetivamente fala sobre os resíduos sólidos e as suas destinações. Entretanto, essa lei não está sendo cumprida, muito menos fiscalizada. Próximo. Depois de estudar todos esses aspectos, eu acabei concluindo que não existe uma lei específica que proíba o descarte de animais em lixos comuns. Não existe uma lei que proíba. Não existe nada que proíba o descarte na natureza e no meio ambiente. Então, ou seja, se eu pegar o meu cachorrinho morto e jogar na rua, eu não vou ser punido e eu não vou ser preso. Mas alguém pode dizer, mas tem a lei dos crimes ambientais. A lei dos crimes ambientais de 98, ela determina as sanções e penalidades para aquilo que concorre para os crimes ambientais. Então, quando muito, eu vou ser linchado pela turma da Fabiane Rosa, porque eu descartei o meu animal morto na natureza, mas eu não vou ser preso, e não, muito menos punido por isso. Próximo. Então, aqui eu vou detalhar um pouquinho mais sobre os 4 tipos de destinação. O lixo comum, aterros sanitários, terrenos, etc. e tal, sepultamentos, mesmo que em cemitérios comuns, ou então valas, cemitérios clandestinos ou compostagem, o lixo hospitalar, que hoje é o grande responsável pela destinação da maioria dos animais em óbito em Curitiba, e o processo de cremação.
Próxima. Lixo comum. Está fácil de a gente observar como concorremos para a degradação do meio ambiente. Cemitérios clandestinos ou então serviços de vala comum e compostagem ou então cemitérios oficiais. Esse é o trabalho que é feito pelo lixo de hospitalar, com várias bombonas que são deixadas desta forma, sem nenhum acondicionamento ou refrigeração em clínicas veterinárias, e depois são removidos e são levados para o processo de micro-ondas e posteriormente descartados em aterro sanitário. E daí a opção que nós damos como cremação PET. Próxima. Quais são as vantagens e desvantagens de cada processo? O lixo comum ou o aterro sanitário, a grande vantagem é o custo zero para o proprietário PET. Em contrapartida, um grande e absurdo, incomensurável custo ambiental. Segundo, o sepultamento, aí sim, mesmo que em valas comuns ou então cemitérios, você está concentrando e gerando necrochorume de uma forma um pouco mais concentrada. O custo é baixo para os proprietários para fazer um sepultamento. Em contrapartida, aumenta-se o custo ambiental para a recuperação daquele solo, em função justamente da geração do necrochorume, a possibilidade de contaminação dos lençóis freáticos, a enorme fonte de geração de zoonose e proliferação de doenças infecto-contagiosas que acabam sendo problemas de saúde pública. E qual é o custo para recuperar esse tipo de coisa? Próxima. O lixo hospitalar. Ele tem uma vantagem que é o baixo custo para as clínicas, que é o custo de remoção ou os contratos que são compulsórios para que as clínicas veterinárias tenham as suas licenças, são compulsórios. Em contrapartida, o processo ele não garante a questão do tratamento após o despejo em aterro sanitário. Próxima. E o processo de cremação, que dá a destinação digna, ecologicamente correta, segura, e eu não vejo desvantagem alguma nesse processo. Ao contrário, ela tem acessibilidade, inclusive, a todas as camadas da população. E eu não estou advogando em nome do PETCEL. Próxima. Quais as situações ou atitudes possíveis para combater esse tipo de situação? Prorrogável? Prorrogável? Sim. Colocamos em votação, plenário, prorrogação da tribuna livre por mais 15 minutos. Vereadores que forem favoráveis, suspendem como estão, aprovado. Ok? Me desculpa pelo tempo aí, mas quais são as ações ou atitudes possíveis para que possamos combater esse tipo de situação? Se não há legitimidade para exigir uma mudança de atitude e sabendo que não haverá punição por qualquer tipo de descarte, então como que nós devemos fazer? Nós devemos trabalhar na base educacional. E para isso, então, é necessário haver o aculturamento de um povo. E para isso devemos, então, ter o envolvimento que eu peço aqui do setor público para que isso aconteça e venha com credibilidade para um processo que vai melhorar as nossas condições de destinação e condições ambientais. Qual o principal fator a ser vencido? Entendo eu que é o aspecto ético-educacional desta população, que começa com o estabelecimento ou a legitimação para um melhor meio ambiente e principalmente dos cuidados ambientais, que é a parte mais difícil. Então, como podemos fazer isso? Trabalhando na geração do futuro, fazendo campanhas educacionais sobre instruções sobre esse tipo de destinação, dando legitimidade a uma forma de destinar. Afinal de contas, acredito que os senhores todos aqui, ou na sua maioria, tenham PET. Então, não só como proprietários de PET, donos de clínicas veterinárias e todos nós, e especialmente vocês, legisladores, somos agentes de saúde.
e devemos cuidar da saúde da nossa população. Por isso o apelo. Próxima. O descarte de animais consiste num procedimento preventivo de eliminação de possíveis agentes causadores de doença. Então, eu trago em destaque aqui a Lei 15.413 de maio de 2014 da Assembleia Legislativa de São Paulo, que lá já está regulamentado por lei que os corpos dos animais são destinados à cremação e não há outra destinação. Próxima. Próxima. Existem outras maneiras de se fazer esse tipo de destinação. Eu vou passar rapidamente sobre isso para que a gente tenha tempo de abrir a perguntas. Compostagem, incineração, autoclavagem. E este é um processo interessante, porque a autoclavagem é o que acontece hoje com os corpos animais. Eles são acondicionados em autoclaves, triturados, e depois isso vira uma sopa em baixa temperatura. E é isso que é destinado ao aterro sanitário. Então, ou seja, não eliminou os agentes de zoonose, que é o processo de micro-ondas. Próxima. E esse é o processo de cremação, cujo resíduo da cremação são simplesmente as cinzas. As cinzas, ela é totalmente inerte ao meio ambiente e elas são inócuas, ricas em cálcio, fósforo, não poluem em sobremaneira. Ao contrário, os resíduos hoje do PET-CEL das cinzas, que não são das cremações individuais, que são as cinzas de cremações coletivas, são destinadas hoje à VPA, Viveiro Porto Amazonas, que é um produtor de flores ornamentais. Então, até mesmo no ciclo final, o PET-CEL acaba sendo uma empresa altamente sustentável para o meio ambiente. Então, eu quero me despedir dos senhores dizendo que os nossos PETs não são descartáveis. São entes familiares que merecem o nosso respeito, o nosso cuidado, e eu peço que os senhores comecem, então, a pensar que Curitiba, como uma capital ecológica, tenha a exemplo de São Paulo, uma regulamentação para que isso venha beneficiar o desenvolvimento de empresas como o PET-CEL. Eu quero agradecer a todos ao convite da Fabiane Rosa, um cumprimento ao meu amigo Serginho do Posto, que não está, né, e a todos os senhores. Muito obrigado. Convidamos agora o senhor Antônio Alcântara Neto para que venha à mesa e passaremos ainda a tempo restante, 10 minutos, passaremos aos questionamentos dos senhores vereadores. Primeiro vereador Bruno Pessutti. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizando a vereadora Fabiane Rosa, ao senhor Antônio Alcântara. Evidentemente, é um tema importante de saúde pública, principalmente quando a gente vê, por exemplo, nos noticiários, a quantidade de animais mortos por causa da crise que está acontecendo no país nesse momento de desabastecimento. Chegam aos milhares, aos milhões, podendo chegar à casa dos bilhões os animais mortos nas fazendas espalhadas pelo nosso Brasil. Obviamente que na cidade de Curitiba nós não temos esse problema de maneira tão grave, mas a forma abordada pela questão da cremação, com certeza, ela é a mais correta ambientalmente possível e deve ser, sim, uma prática na cidade de Curitiba. A vereadora Maria Letícia não está aqui presente, mas ela tinha um projeto de lei, inclusive, para que dentro do município de Curitiba fosse feita uma cremação até mesmo de corpos humanos, um crematório municipal. E, nesse caso, poderia também, em paralelo, ter um crematório para que os animais da cidade também pudessem ser cremados, principalmente de pessoas de baixa renda que não têm condição de fazer um destino correto do corpo do seu animalzinho morto. Então, parabéns à vossa iniciativa, que isso vire uma prática comum na cidade e que o ambiente, o meio ambiente como um todo, seja muito mais saudável, dando uma destinação muito mais correta aos corpos dos animais. Parabéns. Próxima vereadora Kátia. Então, primeiro, gostaria de parabenizar a vereadora Fabiane, agradecer ao senhor Antônio Alcântara e dizer que é também dignidade. Dignidade, eu acho que é o mais importante. Nesses
12 anos que eu recolho animais das ruas, então eu tenho um acordo com eles. Eles vêm da rua e, muitas vezes, eles falecem nas clínicas veterinárias ou mesmo durante o processo de adoção. E, como eles viveram sempre nas ruas, não acho digno que eles voltem às ruas. Então, para mim, é uma questão de dignidade. E gostaria de agradecer ao senhor, né, por o senhor ter conduzido meu filho Juninho, porque, para mim, eles são filhos. Né? Juninho faleceu antes da campanha de 2016. Também um animal resgatado das ruas, um gatinho. E também, aproveitando, vou agradecer também a Leia, do Pet World, que também encaminhou minha filha Pete Cristina em 2013. Então, eu acho que cremar é um ato de amor e dignidade. Próximo, vereadora Fabiane Rosa. Mais uma vez, obrigada, Neto, Antônio Alcântara Neto, pela sua presença, pelo seu trabalho. O PetCel é parceiro do Salva Bicho já desde 2011, né? Então, já tem alguns anos aí que os nossos animaizinhos, quando partem, são cremados pelo PetCel. E, como a vereadora Kátia falou, e eu também disse ali, a questão da dignidade, né? Porque eu estava comentando até com o vereador Tico Kuzma ali. É muito difícil para uma família que não tem condições de pagar uma cremação ligar para um 156 e colocar num saco de lixo aquele animalzinho que foi da família por 10, 15, 20, 5 anos que seja. É assim que funciona hoje, né? Que é esse recolhimento por um caminhão normal. Então, com tudo isso, eu hoje estou protocolando um projeto de lei que autoriza o município de Curitiba a instalar e gerir, direta ou indiretamente, crematório público animal nos termos dessa lei. O crematório público animal poderá ser administrado direto ou indiretamente pelo município, atendendo o disposto na legislação. Então, a justificativa para esse projeto de lei é a seguinte: Curitiba é reconhecidamente uma capital ecológica. Porém, em algumas questões, como o descarte de carcaças de animais, ainda não tem um crematório público municipal. E por que um crematório é importante? O descarte de carcaças de animais mortos é uma questão séria de saúde pública, pois em casos de doenças e zoonoses com altos índices de contaminação, por exemplo, a esporotricose, que hoje Curitiba tem um foco da esporotricose, que é uma doença dos gatos e que é uma zoonose, toxoplasmose, a própria sinomose, parvovirose, que são também viroses que não contaminam os humanos, não são zoonoses, mas contaminam outros animais. Leptospirose. A cremação é a opção que impede a contaminação do solo. Assim, ao instalar um crematório público animal, a prefeitura poderá, seja administrando direto ou indiretamente, através da concessão ou permissão, após o devido processo licitatório, oferecer esse serviço a preços acessíveis a todos aqueles que precisem utilizá-los quando seu animal morre. O crematório poderá atender a população de baixa renda, que muitas vezes descarta o animal de forma precária, jogando em rios ou enterrando próximo à fonte de abastecimento. Assim como a presente autorização ao município de Curitiba, através do Poder Executivo, estará autorizado a implementar essa política pública de saúde única, que envolve o bem-estar dos humanos, animais e do meio ambiente. Por essas razões, entendo que o projeto de lei merece, após tramitação, ser aprovado pelo plenário dessa Casa de Leis. Agradecemos a vereadora. Passamos agora ao vereador Cacá Pereira. Depois devolveremos a palavra ao senhor Antônio Alcântara. Bom dia, quero saudá-lo pela manifestação exposta aqui. Parabéns, saudar a vereadora Fabiane Rosa.
Na verdade, eu tenho a seguinte dúvida: existe um controle? O senhor tem alguma estatística dos descartes e do ponto de vista ambiental, saúde, numa visão macro, quais as consequências desses descartes, só para ressaltar e referendar mais uma vez, assim, um contexto geral. Estatística dos descartes e a consequência numa visão macro. Eu vou colocar em votação o plenário a prorrogação da tribuna livre por mais 10 minutos. Obrigado. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Devolvo a palavra ao senhor Antônio Alcântara para que responda esses vereadores e também já faça as considerações finais do debate. Obrigado pela pergunta, vereador Cacá. Eu tenho dados estatísticos, sim. A partir do momento em que o recolhimento público deixou de ser feito, tem sido destinado 16 toneladas de animais recolhidos em ruas, tá ok? Entretanto, isso é um dado meramente estatístico retirado das medições das empresas que fazem o recolhimento e destinação, porque é um item da sua planilha de medição, o apontamento do peso de animais recolhidos em vias públicas. Então, o último apontamento foi de 16 toneladas. A partir da nossa entrada, e também como ressaltado, eu estou falando não em nome do Petcel, mas a vereadora Kátia também ressaltou a existência do crematório Pet World, que inclusive mais antigo que o do Petcel, e já vinha fazendo esse trabalho. O Pet World hoje deve estar cremando em torno de 2,5 toneladas e o Petcel está cremando já 3,2 toneladas por mês, apenas com trabalhos particulares, sem nenhum envolvimento público. A quantidade de animal ainda que se prolifera e está sendo mal destinado, passam das 16 toneladas mensais. Então, por isso que eu acredito que esse tipo de projeto de conscientização e uma destinação ecologicamente correta, incentivando a empresários como eu e a Leia, do Pet World, ou então outros empresários que se interessem nesse segmento, a ter volume, isso traz o preço para baixo, evidentemente. Tá ok? Então, poderia trazer uma solução ecologicamente correta, econômica e financeiramente viável para o Curitiba. As minhas considerações finais, então, eu acho que eu vou deixar aqui na mão dos senhores. Nós temos diretrizes de leis que já estão bastante desenvolvidas em outros estados. O estado de São Paulo, ele capitaneia esse tipo de iniciativa. Eu me tornei diretor da primeira associação brasileira de crematórios de animais, então eu sou diretor da Abraca, e por isso eu tenho os dados estatísticos de da existência de todos os crematórios de animais PET no Brasil, e tem sido um segmento que tem crescido muito, apesar da crise, tá ok? Então, as minhas considerações finais é que os senhores, aí, com essas informações, eu estou à disposição para atendê-los, trazer informações técnicas, informações que possam ser complementares, mesmo no âmbito da Abraca, da Associação Brasileira de Crematórios de Animais, para que, em conjunto com essa casa, possa dar um direcionamento aos pets de Curitiba e atender as questões aí da questão da proteção animal. Muito obrigado.